E vamos dizer juntos, vamos falar mais uma vez João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, quando faz essa declaração, quando ela foi registrada, ela é registrada junto à história de um encontro que Jesus teve numa noite. Ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, que era um grande líder da época de Jesus, um religioso de um grupo chamado fariseu, um grupo que se considerava superior em termos de consagração, de santidade, tanto é que a palavra fariseu tem ligação com isso, os santos, os principais em termos de religião, de fé, de prática dos mandamentos. Eles se consideravam assim, eles se achavam assim. E neste sentido, eles acreditavam que eram diferentes, eles já acreditavam que por serem judeus, eles tinham o amor de Deus voltado para eles, que Deus amava os judeus. Mas ele se surpreende porque também aquele homem que estudava muito as Escrituras, ele procurava saber quem seria o que veria enviado por Deus para levantar aquela nação, que uma nação escolhida, especial, se encontrava durante tanto tempo debaixo da opressão de um povo idólatra, de um povo pagão. No caso eram os romanos, mas em vários tempos eles estiveram debaixo do domínio de outros povos pagãos, e eles acreditavam, porque Deus tinha prometido que tinha algo novo, que viria o Messias. Eles esperavam aquele que viria a ser o libertador, como já foi dito aqui, um político, que seria um rei, que os levantaria e os tornaria a mais poderosa nação da terra, que lhes daria todos os bens materiais. E que o Messias, que a gente traduz como Cristo, porque assim foi traduzido para a língua grega, Cristo, mas é o mesmo sentido, Cristo e Messias, seria este, que viria para derramar bênçãos especiais sobre aquele povo especial. E os fariseus achavam que eram mais especiais ainda. E tem muita gente que até hoje está esperando um Cristo assim, e buscando Cristo assim, que lhes dê as bênçãos materiais, que faça que o céu aconteça aqui agora do melhor para ele, porque muitos acham que Cristo veio só para eles, para a igreja deles, para a religião deles, para o tipo de prática que eles têm. E este homem estava assim, achando estranho, porque aquele que ele via nele os sinais de ser o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, não aparentava ser alguém poderoso, nem tinha ideias políticas, nem tinha jeito de ser líder militar, mas veio de uma região bem fora daquilo que seria o principal daquele povo, que era Jerusalém, bem afastado, lá no interiorzão. Um homem que era cercado por homens bem simples, que não estava junto com os grandes religiosos da época, não era fariseu, eles achavam que o Messias teria que ser um fariseu. E quando aquele homem que era sincero na sua fé, que esperava o Messias, ele começa a ver que as profecias se cumpriam em Jesus, que as predições se cumpriam em Jesus, que Jesus realizava grandes feitos, e ele vai atrás de Jesus, ele quer entender. E o capítulo 3 todo do Evangelho de João fala sobre isso e diz isso. E Jesus fala que aquele homem tem que nascer de novo, e ele fica meio sem compreender, nascer de novo. É reencarnação, é voltar para a barriga da minha mãe. O que significa isso? E Jesus fala de um nascimento espiritual, de uma renovação, de uma regeneração, de uma vida nova, diferente, que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que passar por aquilo. E ele quer saber como é que agora ele pode ter estas coisas todas. E Jesus começa a explicar, falando de coisas lá do passado, de uma vez em que foi erguido no deserto uma estaca e colocado uma serpente quando o povo foi atacado por cobras venenosas, e que ao olhar e crer que Deus podia redimir, perdoar e curar, e que aquela serpente significava que o mal estava pregado ali, e todo o mal estava sendo retirado, os que confiassem naquilo seriam salvos. Aquele homem começa a ficar um pouco mais confuso, porque ele não entende que nada, o que tem ligação com aquilo, e ele fala, mas e agora, e a nossa terra e nosso povo? E aí Jesus vem com essa declaração, que é a declaração que contrariava os pensamentos deles,
O Messias não vinha para derrotar, para matar ninguém, para derrubar nenhuma nação. Porque o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, e a salvação que tanto eles esperavam, seria fruto dessa declaração. Pai querido, te peço que tu estejas nos tornando bem abertos a tudo que o Senhor quer continuar a nos falar nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. O mundo daquela época era um mundo violento. Alguns acham que o mundo era mais violento do que hoje. No entanto, por causa do número de pessoas que nós temos, a violência é maior nos dias de hoje. E nos assusta porque o número de informações, o tanto que se fala sobre respeito humano, agora há muito uma ênfase à paz, e ainda assim, alguém fez uma contagem, ele disse que esteve assistindo, assistindo um jornal, naquele jornal que passa na hora do almoço, um desses telejornais, e ele viu 11 notícias que se destacaram no jornal, no telejornal, e das 11 notícias, 9 eram notícias que retratavam violência. O nosso mundo é um mundo da violência. Há muita coisa boa acontecendo, mas parece que as pessoas até gostam da violência. Tanto é que os esportes que estão se destacando são esportes violentos. Cresce o número de práticas de esportes violentos. Tudo bem que há muita coisa de defesa pessoal, mas muita coisa que é agressão, em que ganha quem derrama mais sangue. Não se mata, mas quase. E as pessoas gritam e urram quando vem o outro todo ferido e ali derrubado. Uma pessoa, um antigo jornalista, declarou que a razão por que os jornais se dedicam tanto às notícias mais tristes é que o povo quer essas notícias. Que quando você apresenta notícias positivas, isso não atrai tanto, mas quando você fala de um crime, quando você descreve como aquele crime foi, quanto mais cruel ele foi, quanto mais violento ele foi, mais as pessoas começam a procurar e são ávidas em ter informações, porque o ser humano parece que é dominado pela violência, se bem que no fundo ele não quer. O que nós todos queremos é que haja uma mudança, mas parece que isso está dentro do ser humano e é isso que tem dominado. Por isso que aqui nos fala, e o primeiro ponto que Jesus Cristo destaca e que é destacado neste versículo é que Deus, acima de tudo, ama o mundo. Deus amou o mundo. Sabe o que significa isso? Você é amado por Deus. E eu sou amado por Deus. O mundo todo é amado por Deus. Os bandidos que estão presos são amados por Deus. Aqueles terroristas que se destroem, que destroem tanta gente, o pessoal do Talibã lá no Afeganistão é amado por Deus. As pessoas que são traficantes, aqueles pedófilos, eles são amados por Deus também. Aquela pessoa que te assaltou, e eu sei de muita gente aqui que foi vítima de assalto, eu inclusive, aquela pessoa é amada por Deus. Isso assustou aquele homem. Como Deus pode amar o mundo todo? Deus tem um amor especial por mim, que sou judeu. E muitos acham que Deus tem um amor especial por mim, que sou um crente, um cristão. Mas Deus ama o mundo todo e todos nós somos amados por Deus e todas as pessoas são amadas por Deus. Aquelas pessoas que te provocam, aquelas pessoas que te prejudicam, aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que parece que só querem ver a sua derrota, elas são amadas por Deus. Deus amou o mundo, e aqui está se falando do mundo todo, de todas as pessoas, e quando Deus se refere ao mundo, ele se refere a gente, a pessoas, a seres humanos. Deus amou o mundo. E é interessante que o texto também declara que esse amor de Deus, ele é feito e ele foi um amor, e a seguinte frase diz, de tal maneira. De tal maneira significa que esse amor é incomparável. Há um texto que diz que ainda que um pai ou uma mãe despreze o seu filho, Deus não despreza aqueles que confiam nele.
O amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Alguém me disse uma vez, nada existe nesse mundo como amor de mãe. Humanamente falando, sim. No entanto, o amor de Deus supera ao amor de uma mãe. O amor de Deus é incomparável, é infinito e é incondicional. Um homem tinha uma fazenda que produzia muito, era uma terra, muitas terras na verdade, e tinha a sede da fazenda, ele tinha um único filho. Ele mandou aquele filho estudar, mas aquele filho só gastou o dinheiro dele, não estudou. Ele trouxe o filho de volta para tentar ajudá-lo, mas o filho era preguiçoso, o filho andava com pessoas que não eram assim, que poderiam ajudar. O filho passou a desenvolver hábitos ruins em tudo, e aquele homem preocupado, ele ficou viúvo, depois ele viu que estava para morrer, mas ele se esforçou tanto, ele construiu e foi comprando cada palmo daquela terra, construiu tudo que tinha ali. E ele preocupado, um dia o filho viu ele subindo numa colina que não era muito longe da sede, porque tinha a sede que foi a primeira propriedade dele, e tinha as outras propriedades que foram compradas ao redor, com diversas plantações, criação de gado também. E ele viu que aquele pai subia lá e trouxe alguns empregados e levaram madeira lá para cima. E ele viu eles construindo, parecia que era uma espécie de uma torre. E um dia ele percebeu que o pai estava fazendo ali um negócio estranho. Ele foi vendo, o pai comprou corda e tinha uma plataforma assim, e um poste e uma haste. E ele, quando olhou assim, ele falou: pai, o que é isso? O pai falou: é uma forca. Ele falou: forca? O senhor está pensando em se matar? Não. Eu já estou morrendo. Logo, logo eu vou morrer. Mas você, eu fiz tudo por você. Eu dei tudo, e tudo que eu fiz foi por amor a você. E tudo aqui eu conquistei pensando em você, pensando na nossa família, mas você tem me dado muita tristeza. No entanto, eu vou deixar tudo para você. Mas eu estou deixando essa forca também para você. Sabe, se você se der mal, se você for perdendo os negócios, eu vou pedir que antes de você vender e perder essa propriedade nossa aqui, e essa colina aqui, que foi o início de tudo, que você suba naquela forca e se enforque. O filho ficou assim: pai? E no outro dia o pai morreu. E o filho ficou e ele tentou, mas ele já estava todo enrolado. E, infelizmente, em menos de 2 anos, aconteceu o que o pai previa. Ele perdeu praticamente tudo, mas o pai fez umas coisas que impedia que aquela propriedade pudesse ser perdida pelo menino, pelo rapaz. E o rapaz um dia chora tremendamente e lembra do que o pai disse, e olhou para a forca e falou: eu acho que meu pai estava certo. E no dia seguinte ele acordou cedo, nem tomou café da manhã, e subiu até a colina, e subiu na plataforma, e foi até a forca, e lá estava aquela corda. Ele viu que era uma corda forte, ele pegou a corda, colocou no pescoço, e tinha um mecanismo que ele chutava e abria embaixo. E ele fez isso. E a corda apertou. Mas na hora que ele pensou: agora eu fui, blam, aquela haste caiu. Blam, caiu tudo. E não era tão alto. Ele ficou, quando ele vê, começou a cair sobre ele dinheiro. E ele viu um papel grande. E quando ele olhou naquele papel, estava escrito assim: se você está lendo essa carta, é porque, infelizmente, você perdeu tudo. Mas eu amo tanto você, que eu fiz uma forca podre, com madeira podre, e deixei dinheiro para você começar de novo. Deus amou o mundo e amou cada um de nós de tal maneira
que esse homem que lá no início da história, o ser humano se desviou de Deus, Deus veio dar uma segunda chance através do seu Filho Jesus. E ao invés dele nos colocar na forca, ele manda o seu Filho para a cruz. Ele nos amou tanto, de forma incomparável, num amor incomparável, que deu o seu Filho unigênito, significa que ele sacrificou o seu único Filho. Ele deu o seu Filho ao mundo, o Filho que era o próprio Deus, que deixa a sua glória, esvazia-se da glória, da sua majestade, vem ao mundo para ser humilhado, para viver uma vida terrível, para ser incompreendido, apesar de estar o tempo todo fazendo bem, é acusado, e aqueles que deveriam tê-lo como o rei, como o Messias, o desprezam, e os líderes deles os levam à cruz. E Jesus Cristo veio para ensinar, para mostrar o poder, o cumprimento de todas as predições da Bíblia, dizendo que Deus tinha cumprido as suas promessas, mas acima de tudo para morrer, para derramar o seu sangue, para ser um sacrifício. O seu único filho foi enviado para ser o sacrifício perfeito. Nisso ele provou o seu amor, para dar uma nova chance, a grande chance, para toda a humanidade, para mim e para você. Para você e para mim que temos aceito, que temos crido, mas também para você que está aqui, talvez ainda não assumiu um compromisso real com ele. Por quê? Ele veio para isso, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, não pereça. Não continue indo para o caminho dos homens que, desde o início, quando se desviaram de Deus, tiveram a condenação da morte. Morte física, mas acima de tudo, a morte eterna. Não me canso de falar que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque todos nós já nascemos indo. Deus não manda. O destino humano é o inferno. É a separação eterna de Deus. Deus veio em Cristo Jesus para salvar, como aqueles que estão indo para um abismo e alguém vai jogando cordas para puxá-lo, mas mais do que jogar corda, Deus veio com o seu próprio Filho buscar aqueles que ele sabia que creriam. Todo aquele que nele crê, temos que crer, expressar a fé, aceitar, receber. Crer para ter a vida eterna. Crer em Jesus não é simplesmente dizer, eu sei que tudo isso é verdade. Eu sei que Jesus é o Rei. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador. Crer em Jesus é confiar tudo que você é, todo o seu passado, o seu presente, o seu futuro, todas as suas esperanças. Confiar unicamente em Cristo como seu Salvador, mas também o seu Senhor. Jesus Cristo veio para ser Salvador e ele quer ser o Senhor. E só é Salvador e só é salvo por Jesus quem aceita a soberania de Jesus, como nós já temos cantado aqui. Quem o deixa ser rei na sua vida. Quem o deixa ser soberano na sua vida. Talvez a maioria aqui esteja dizendo, pastor, você está chovendo no molhado. João 3,16 a gente fala há tanto tempo. Eu sei de toda essa história. Agora, há muita gente ao seu redor que está indo para esse abismo. Você está compartilhando essa história? Você que tem Jesus Cristo como sua única esperança, está anunciando aquele seu chefe chato, aquele seu vizinho terrível, aquele que te fechou, ao invés de você chamá-lo de filho de Belial, de Faraó, de fariseu, de filisteu. Na primeira você orou por ele. E talvez você vai encontrá-lo mais tarde. E você vai ter oportunidade, porque quem está em São Caetano sai fechado por alguém de São Caetano. E você vai encontrar alguém aqui em algum lugar. Ele precisa saber que Jesus Cristo é a única esperança. E através da sua reação,
através das suas palavras, através da sua proclamação. Ele tem que saber. Agora, aqui em São Caetano, na sua vizinhança, no seu trabalho, as pessoas sabem que você sabe que Jesus é a única esperança. As pessoas sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem proclamado isto. Se você não tem proclamado, de duas uma. Ou você não acredita nisso. Você não acredita no poder de Deus para transformar aquelas pessoas ruins ao seu redor. Porque o amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, no sacrifício dele, é a coisa mais poderosa do mundo. A única coisa que pode realmente mudar e tirar alguém do inferno, mandando para o céu. Pela fé. Você tem que crer. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que crer na mensagem de Jesus. E proclamar esta mensagem. Aqui. E fazemos aqui, testemunhando, falando, como foi dito hoje de manhã, não apenas testemunhando, ontem foi falado isso, pelo pastor Wagner, na nossa celebração do sertão de Jesus, e ele disse que muita gente acha que primeiro eu tenho que testemunhar e se preciso eu tenho que falar. Não, você tem que viver e falar em todo o tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que mostrar que só Jesus Cristo salva. Mas você tem que fazer isso também nos lugares onde você não pode ir, mas tem pessoas que podem ir. E por isso, como igreja nós vamos. Temos mostrado aqui diversas ações que se espalham pelo mundo todo e que começam se espalhando pelo Brasil, através da nossa Junta de Missões Nacionais, desse esforço das igrejas batistas, através da nossa igreja local. Hoje tem um grupo lá em Miracatu. Nós temos lá 16 irmãos hoje, irmãs, que estão ali testemunhando naquela cidade, onde uma igreja estava praticamente morrendo, e eles estão ali fazendo essa igreja ser um farol do Evangelho de Jesus. E você participa disso. Por isso as missões locais, o tempo todo, quando a gente está investindo na nossa van que vai levar o povo, nos missionários que estão ali, na nossa missionária Nanete, que hoje está aqui para ajudar um casal que está indo para um outro lugar do mundo, onde 96% das pessoas não sabem que Jesus Cristo é a única esperança. 96% da população de um país não sabe que Jesus Cristo é a única esperança. E é proibido falar isso, tem que se falar com muito cuidado, mas tem que se falar. Uma cidade, um país que tem 10 milhões de habitantes e 4 milhões de refugiados que não são contados na população. E que vieram sem esperança nenhuma, com a mesma descrença. E que precisam ser impactados por este amor. E tem um casal que está indo lá para conhecer, para saber, para ver como é, aprender uma língua totalmente diferente, para poder realmente espalhar e impactar, espelhar a glória e espalhar a glória de Deus. E você é desafiado a participar disso. E fazemos quando oramos. Fazemos quando participamos das ações evangelísticas da igreja. Mas fazemos também quando contribuímos, quando damos a nossa oferta. Isso que está aí nesse nosso banner agora colocado aqui, né? A solução é Jesus Cristo, a solução é Jesus Cristo, você tem nesse envelope, e nós podemos participar disto. Mas eu quero concluir esse momento perguntando primeiro se você que está aqui tem plena certeza que se morresse hoje, iria para o céu. Você tem certeza da sua salvação eterna? Não importa a sua religião, não estou falando de religião aqui. Não importa a igreja que você vai ou da igreja que você veio. Você tem certeza que ao fechar os olhos aqui, você vai abrir os seus olhos espirituais, em espírito você vai estar na presença de Deus, e um dia vai ressuscitar e ser ressuscitado por Jesus para viver para sempre com Ele. Você tem certeza disso? Se você ainda não tem, Deus amou você de tal maneira que mandou o Filho único dele para que você não vá para o inferno, mas venha crer nele e ter a vida eterna. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Se você tem essa certeza, aleluia.
Agradeça a Deus e interceda agora por pessoas que não têm, que estão presentes aqui conosco e talvez estejam em casa participando. E se você hoje quer ter esta certeza, o grupo pode vir aqui, e se você hoje quer ter esta certeza, eu convido agora a me acompanhar numa oração que eu vou proferir, dizendo assim: Deus eterno, eu creio que o Senhor me amou e me ama. E por isso eu creio que o Senhor enviou o seu único Filho Jesus para vir ao mundo, viver uma vida santa e poderosa e injustamente morrer na cruz. Eu creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados, porque eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu quero que este Jesus Cristo entre agora na minha vida, pelo poder do Espírito Santo, e seja o dono da minha vida para sempre. Amém. De olhos fechados estamos. Você orou essa oração comigo? Gostaria de fazer uma oração assim? Você que está em casa, eu quero que você, abaixo da descrição do link, diga: eu quero esta oração, ou eu fiz esta oração, eu quero entender mais. Você que está aqui, você fez essa oração, eu gostaria de fazê-la, levante a sua mão, porque eu quero orar para você. Deus abençoe, a irmã que confirma. Alguém mais? Deus abençoe. Lá atrás também. Alguém mais gostaria de fazer esta oração? Erga a sua mão. Aqueles que ergueram a mão, eu peço que fiquem em pé. No seu lugar mesmo, fiquem em pé. Vou pedir que o irmão João venha aqui à frente e ore por essas pessoas. E depois, os irmãos que estão na recepção estão vendo. Os diáconos podem olhar, por favor. Peço que os diáconos olhem ali atrás, duas irmãs lá atrás também, e procurem elas. Depois, uma irmã nossa está confirmando, a outra senhora também, que Deus abençoe. Depois converse com ela, lá atrás. João, ore ao Senhor. Deus eterno, graças te damos em nome de Jesus, pelo privilégio de estar na tua casa, Pai. Senhor Deus, tu vê essas vidas que se levantou diante de ti, outras que confirmam, Pai, que confirme não só hoje, mas eternamente, Pai. Que esteja eternamente andando contigo, Pai, para o caminho eterno que é os céus. Que elas possam ser, Pai, guiadas por ti, que tenha, Pai, de ti forças, sabedoria e coragem para caminhar eternamente, Pai. Abençoa, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essas vidas. Nós louvamos ao Senhor. Mas também, agora eu quero falar com você e todos nós que estamos aqui. Você que já tem esse Jesus, você que já reconhece e crê que tem a vida eterna por Jesus, pelo amor dele, e reconhece que isso não é por obra sua, por mérito seu, é graça. Você crê nisso, crê no que ele fez e crê nele em você. Eu quero convidar você a se colocar em pé, mas não se colocar em pé só para cantar, se colocar em pé e no seu coração, mesmo que você não sinta assim tanto isso, mas você diga dentro de você: eu quero proclamar este amor aonde eu estiver e ajudar os que estão indo em todos os lugares falando deste amor. Vamos dizer isso? Eu quero. Horrível se eu quero. Tá bom. Se for só esses 10, eu depois convido vocês para a gente comer uma pizza, louvando a Deus. Você crê nisso? Então diga: eu quero proclamar este amor que me deu a vida eterna, aonde eu estiver, em cada dia desta semana, e apoiar com as minhas orações e as minhas ofertas aqueles que estão indo pelo mundo todo, proclamando o amor de Deus por meio de Jesus. Amém. Aleluia.